Meus irmãos, imagine você com alguém de sua confiança, alguém que você acredita saber tudo sobre algum lugar, alguém que tem uma habilidade tremenda sobre o que está fazendo. Você conhece essa pessoa, você andou um pouco com ela, mas agora você está com ela, por exemplo, num barco, num navio, num avião, num carro, numa moto, na garupa de uma moto. A viagem está tranquila, sem intercorrências. Você está confiante ali. Você exercita a sua confiança. O mar está calmo, o asfalto está bom, visibilidade boa, sem vento, sem chuva. De repente a situação muda. O navio que você está começa a passar por tempestade, o avião que você está começa a ter turbulência, você está de carona com alguém que, de repente, a neblina invade o asfalto, chuva, o asfalto ruim, à noite. Seja qual situação for, você continuaria em paz se você conhece a pessoa, se você confia na habilidade do motorista? Uma vez, nós fomos visitar uns clientes quando eu advogava, um tempo muito passado, mais de 10 anos, e ele levou a gente e falou: que vocês querem dar uma volta de um avião pequeno que eu tenho aqui? O avião, segundo ele, era um dos mais modernos em termos de segurança. Era para 4 pessoas. Diz ele que tinha até paraquedas no avião, se caso precisasse por emergência. E o dia estava lindo. Eu e um outro colega de profissão falamos: vamos dar uma volta. E ele é muito habilidoso no que ele fazia. E estava lá, sobrevoando a cidade, mostrando como que era, como que funciona o avião ali. Aí, de repente, falou assim: vocês querem com emoção ou sem? Eu falei: não, já estou com emoção. Ele queria fazer algumas manobras para mostrar: vamos passar perto, vamos fazer algumas coisas que ele sabia fazer. Eu falei: eu prefiro com a emoção que eu já estou. Eu não confiava tanto assim. Eu estava tranquilo, de repente a situação mudou. Eu falei: não, mas ele me deu a opção. Meu colega também falou: não, já está bom já. Mas tem situações que você não tem opção. A tempestade vem e não tem o que fazer. Como você se comportaria nessa situação? Até aqui você estava vindo bem a viagem, de repente a situação muda. Uma turbulência, você está vindo um voo, está tranquilo. De repente uma turbulência vem, começa a chacoalhar tudo, aquele desespero. Agora você imagine, como foi lido aqui no texto que nós vamos reler, Jesus está conduzindo essa situação que você está. Você já andou com ele, você conhece ele, você viu ele fazendo milagres, você viu ele ensinando pessoas. E você fala: eu confio em Jesus, coisa linda, ele acabou de fazer milagre. Jesus é maravilhoso, ele estava ensinando as multidões. Mas não tinha turbulência, não tinha desafios extras. E você estava confiando. De repente, a situação muda. O mesmo Jesus que você estava tranquilo agora está com você, só que o seu coração está apavorado, porque as circunstâncias mudaram. Jesus é o mesmo, que estava ensinando, fazendo milagre, ele está aqui. As circunstâncias mudaram e o nosso coração também mudou. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41, para nós entendermos algumas verdades. E nós vamos ver, meus irmãos, eu falando por mim, eu faria o que os discípulos fizeram dali para mais. Nós temos uma tendência de ler a história condenando os personagens. Nós lemos a história do povo de Israel, mas como que esse povo não confiava em Deus? Livrou eles do Egito, prometeu cuidar deles e o povo está murmurando. A gente sempre está com pedra na mão para atacar. Esse dia eu li uma frase assim: quem segura a pedra na mão não entendeu o Evangelho. A gente está sempre disposto a julgar as pessoas, a condenar a atitude das pessoas, a falar: essa pessoa não confia em Deus.
Como o Jamilson falou, quando a situação é na família dos outros, ele fala, nossa, mas aquele irmão está tanto tempo na igreja, como que ele está assustado com aquela enfermidade? Como que um pouquinho de coisa já balança, até vir sobre nós pequenas coisas para mostrar a nossa grande desconfiança. Então, quando você e eu lermos esse episódio, ou lermos qualquer outra história da Bíblia, o nosso coração é tendencioso a falar assim, eu não faria isso aqui, não é possível. Jesus estava ali, gente. Se você é um filho de Deus, Jesus está com você. E quantas vezes você e eu nos desesperamos por menos tempestade do que essa daqui? Então, nós não temos o direito de condenar as pessoas. Nós temos que falar, Senhor, é dali para pior o meu comportamento, se não for a tua graça. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos 4, 35 a 41. Prestem atenção. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Meus irmãos, o título dessa mensagem é Onde está a vossa fé? No Evangelho de Lucas, como nós vemos em Mateus 8, 28 a 33 e Lucas 8, 22 a 25, é repetida essa mesma passagem para nós vermos a importância do ensinamento de Jesus aqui. E lá em Lucas, nós vemos que Jesus fala, onde está a vossa fé? Se eu te perguntar, onde está a sua fé? Você vai falar, está aqui, estou na reunião, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas a pergunta aqui é, onde está a vossa fé naquele momento difícil da sua vida? Porque quando tudo está indo bem, nós falamos, a minha fé está firme. Sobrevém alguma tempestade, e nós temos que falar, Senhor, cadê a minha fé? Parece que eu nem estou crendo mais, eu estou desesperado. Eu estou arrasado. E Jesus falou, cadê aquela fé que você estava exercendo quando a viagem estava indo muito bem? Quando a sua saúde estava em dia, quando o seu emprego estava lá, quando as coisas estavam indo do jeito que você julgava bom, sua fé estava ali. Mas e agora? Esse texto, meus irmãos, nós podemos dividir ele em 4 partes, verso 35 e 36, é a decisão de Jesus e a obediência dos discípulos. A tempestade e o medo humano, revelando a humanidade de Jesus, verso 37 e 38. No verso 39, nós vemos a autoridade divina, Jesus se mostrando como verdadeiramente Deus. E versos 40 e 41, a repreensão e o crescimento da fé. Meus irmãos, Jesus perguntou, por que vocês têm tão pequena fé? Onde está a fé de vocês? Primeira coisa que eu queria tratar com vocês, o que é fé? Nós já falamos aqui outras vezes, não é o alvo central, mas Jesus falou, o que é a vossa fé? E você pode estar perguntando, o que é fé? Fé é pensamento positivo? Será que Jesus estava falando assim, cadê o pensamento positivo de vocês que tudo vai dar certo? Por que vocês não pensam que tudo vai dar certo? Porque vocês não determinam que tudo vai dar certo. Será que era isso que Jesus estava falando? É claro que não, meus irmãos. As pessoas acreditam que elas tenham fé na fé. Eu tenho fé no que eu mesmo acredito. Não é isso que a Bíblia ensina. Fé como, não, eu tenho esperança que vai dar certo. Não, eu estou torcendo para a tempestade passar. Não, não é isso, não é torcer. Fé não é algo místico, que você fala que tem fé, você fica repetindo até aquilo acontecer, um mantra. O que Jesus estava falando é, cadê aquela confiança em mim? Cadê aquele testemunho que vocês davam, de que vocês criam em mim, de que eu era Deus? Cadê agora? Cadê? Porque a fé, meus irmãos, primeiro é um dom de Deus. Paulo fala isso em Romanos, e toda a Bíblia, em Efésios. Deus nos deu fé para crer nele mesmo. A fé é um canal para eu crer em Jesus. Se Deus não me desse fé,
eu olhava para o que Jesus fez e falava assim, que bonito, mas não acredito. É o que os ímpios fazem, quando Deus não lhes dá fé. Ou você até rejeita, ou você acha legal, mas você fala assim, eu não acredito nisso. Mas a fé é um dom de Deus. Deus é tão gracioso que Ele fez algo por nós e Ele dá algo para que nós possamos crer no que Ele fez por nós, senão nós continuaríamos incrédulos. Ninguém nasce com fé. Fé não é pensamento positivo, fé não é você falar, eu acho que vai dar certo, vamos torcer, vamos esperar. Fé é você falar assim, Ele é o Filho de Deus e tudo que Ele falou vai acontecer. Ele é o meu Salvador. Eu creio na palavra dEle. E isso nenhum de nós tem naturalmente, meus irmãos. Fé não nasce conosco, ninguém pode conquistar essa fé por esforço, por estudo, por dedicação. Ninguém recebe essa fé dos pais. Meu pai tinha fé, então eu também tenho. É claro que Deus usa a família para nos falar do Evangelho, mas a fé é um dom de Deus, não é dom da minha família. A fé bíblica, meus irmãos, ela é inseparável de Jesus. Toda vez que você lê fé na Bíblia, está vinculada a Jesus. Não é fé e ponto final. Não é fé na fé. Não é fé em alguma coisa, em alguma força mística, alguma energia. É fé no Filho de Deus. Fé é certeza, não é probabilidade. Fé não é probabilidade. Tem mais chance de dar certo o que Jesus falou. Não. Tudo que Ele falou vai cumprir. A Bíblia diz isso. Lucas 1,37, Ele é poderoso para cumprir tudo que Ele prometeu. Não é quase tudo que Ele prometeu. Não é probabilidade. Fé é certeza nas promessas de Deus. Fé é confiança. Fidúcia é falar confiança. Eu confio. A fé me leva a confiar no que Jesus falou. Não apenas falar, eu tenho fé, mas eu nunca confio nele. Eu tenho fé que esse piloto é bom. Você quer voar com ele? Não. Não confio. Então você não tem fé. Nós costumamos dividir fé de confiança, mas na Bíblia não é. Eu tenho fé e eu vou confiando nisso. Eu vou crendo, eu vou me entregando a Jesus. Fé se mostra em obediência, meus irmãos. Fé se mostra em obediência. Fé, nós íamos estudando Tiago. Pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, Raabe fez isso. Pela fé, olhe lá a galeria de Hebreus 11, veja, pela fé, e veja a obediência deles. Fé é obediência. Não adianta falar que eu tenho fé, mas não confio. Tenho fé, mas não obedeço. Com dificuldade, sim. Ninguém está falando que nossa vida é certinha, eu confio plenamente, eu obedeço 100%. Mas há um crescimento, há uma busca nisso. A minha fé em Jesus me leva a crer nele, a confiar nele e a descansar nele. Quando o temor vem, Salmo 56, verso 3, se não me engano, em vindo um medo, hei de confiar em Ti. Hei de descansar em Ti. É fácil falarmos que temos fé, mas será que nós estamos obedecendo, confiando no que Jesus falou? Ou nós ficamos com a fé com o pé atrás? Eu tenho fé, mas não entrego muito. Como você senta numa cadeira agora você está relaxado aí na cadeira. Você está confiando que ela não vai te derrubar. Você não aguentaria ficar sentado 1 hora ouvindo, sentado com a perna tensa, esperando a cadeira cair. Você está confiando na cadeira. Fé e descanso. Agora, com Jesus, a gente parece que fica sempre esperando. Muda a situação, opa, vai dar errado, vai dar errado. A gente fica sempre tenso, porque a nossa confiança ainda é pouca. Provérbios 3,5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, ou seja, não te apoie em teu próprio entendimento. Confia no Senhor, é um chamado de Deus para nós. Confia no cuidado dEle. Mas se eu confiar e não acontecer aquilo que eu espero, amém, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele vai nos ensinar. Não é que eu vou confiar para tudo que eu quiser acontecer, não é assim que funciona. Eu vou confiar que Deus é soberano, que Ele é providente e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu não entenda, ainda que eu passe por tribulações e por momentos de tristeza, como nós vemos nos próprios salmos dos salmistas, passando por momentos difíceis. Porque nós ainda, meus irmãos, nós lutamos contra a incredulidade. Nós oramos como aquele pai do menino, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Nós estamos aprendendo a confiar mais em Deus. Mas isso tem que ser uma coisa mais progressiva. No nosso coração, ainda habita a fé e a incredulidade, ainda habita um pouco. Deus nos deu fé para crer nele. Se você crê em Jesus, se você confessa Ele, Deus te deu essa fé salvadora.
E agora essa fé, ela é um dom de Deus, é um exercício. Nós vamos aprendendo a confiar nele e essa fé vai sendo amadurecida. Confia no Senhor de todo o teu coração. E é isso que Jesus estava ensinando. O objetivo de Jesus, quando ele fez milagres, meus irmãos, não era pelo milagre. Jesus não estava querendo expor o poder dele pelo poder dele. Não estava querendo visibilidade. Jesus não era um resolvedor de problemas, esse serviço 24 horas de socorro. Está a tempestade, chama Jesus. Acabou o pão, chama Jesus. A finalidade dele era ele mostrar quem ele era, mostrar o nosso coração incrédulo para nos levar ao arrependimento, para mostrar quem ele era, para tratar com o nosso pecado de incredulidade. Nunca era fazer por fazer, exibicionismo. Deixa eu mostrar para a turma aqui que eu posso fazer. Não é isso. E agora nós vemos, então, nessa passagem, verso 35, meus irmãos, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos a outra margem. Olha só, naquele mesmo dia que Jesus tinha ensinado, feito milagres, ensinado o povo, aquele mesmo dia, já era o fim de tarde, já era tarde. Jesus disse, não foi os discípulos que falaram. Preste atenção nisso. Jesus que disse, Jesus que deu o direcionamento, não foi os discípulos. Jesus falou assim, passemos para o outro lado da margem, o mar da Galileia, né? Era tipo um lago bem grande, chamado também de mar da Galileia. E Jesus falou assim, passemos para outro mar, para outra margem. Por que Jesus falou isso? Será que Jesus estava assim, vamos para lá um pouco? Vamos ver como que está lá. Vamos sair um pouco daqui, só cansei desse povo, não quero mais. Será que Jesus estava falando alguma coisa aleatoriamente da cabeça dele? Será que ele não tinha nenhum plano? Será que ele não sabia que ia acontecer? Interessante que nós vamos ver que não foi à toa. E nós vemos no verso 36 que, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Os discípulos logo obedeceram ao comando de Jesus. Jesus falou assim, vamos para lá. Mas por quê? Aqui está tão bom, aqui é melhor, vai que lá é pior. Vamos. Eles estavam exercendo uma certa confiança em Jesus? Estava. Eles estavam andando com Jesus. Se eles não confiassem, Jesus ia falar, vamos para lá, não vamos não, lá aqui é melhor. Lá costuma ser pior. Eles foram, obedeceram, exerceram uma certa fé ali. Nós questionamos demais os comandos de Jesus. Você e eu, quando lemos a Bíblia, muitas vezes nós questionamos demais. Mas por que Jesus está querendo que eu faça isso? Por quê? Espera lá. Deixa eu entender na minha lógica primeiro. Meus irmãos, a fé não é quando eu compreendi na minha lógica. A fé é eu crer em Jesus. A fé é eu confiar no plano dele. Não para ver se o plano dele está igual ao meu. Senão eu estou confiando em mim. Não estou confiando em Jesus. Se eu só confio quando eu entendo e concordo com o plano, eu estou confiando em mim, não estou confiando nele. Mas Jesus falou, vamos passar para outro lado. Opa, e o que eles pensaram? Gente, nós ficamos o dia inteiro com esse homem, ensinando, fazendo milagre. Se ele falou para ir para lá, vamos para lá. Vamos para lá. Nós questionamos demais. Nós queremos uma explicação para tudo. Tem que passar pelo filtro da nossa compreensão exata para que a gente possa se entregar. Nós confiamos muito em nós mesmos. Jesus sabe por que ele estava indo para lá. Os discípulos não sabiam. Jesus estava com pessoas experientes na pesca e no barco. Pessoas que estavam acostumadas com aquele lugar. Jesus quer nos ensinar, meus irmãos, e queria ensinar para eles a confiar nele, em Jesus, mesmo em situações que nós nos julgamos autoconfiantes. Tem coisas que você pode dominar na sua vida pela habilidade que você tem. Do emprego que Deus te deu, do dom que Deus te deu, você já faz isso há tantos anos. E você confia naquilo que você faz. Esses homens também conheciam o mar da Galileia. Lembra na pesca maravilhosa? Que Jesus falou para Pedro, Pedro, joga para o outro lado. Falou para os discípulos, você falou, rapaz, logo nós que somos pescadores desde criança, vivemos, joga do outro lado. Jesus quer ensinar a nós que nós não sabemos de nada, meus irmãos. Que o pouco que nós sabemos é Ele que nos deu. Que nós temos, quem tem controle do saber é Ele.
Nós confiamos em muitas coisas que nós nos julgamos competentes. Faz 30 anos que eu faço isso, faz 40 anos que eu faço isso. Isso eu sei. E você começa a criar uma bolha de autoconfiança, você começa a querer ficar independente de Cristo. Você não ora mais sobre o seu trabalho, porque você sabe o que fazer. Você procura resolver as coisas do seu jeito, que você já resolveu várias coisas desse jeito. Você julga a tua experiência para lidar. Você não põe a sua vida diante de Deus, você não põe a tua sabedoria diante do Senhor. Eu também não. Nós recorremos a Jesus quando o incêndio está grande. Como se fosse um bombeiro. Há um fogo aqui, nós apagamos, mas pegar tudo e chama um bombeiro, o resto deixa que eu cuido. Nós queremos dividir. Eu só vou precisar de Jesus quando estiver muito difícil. Mas nas pequenas coisas eu dou conta. Isso é arrogância, isso é incredulidade. Você ora pela profissão que você tem, há tanto tempo pelo que você faz, Senhor, embora eu faça isso há tantos anos, Senhor, eu não sei. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de graça, eu preciso de que o Senhor conduza isso para a tua glória. Ele quer mostrar que a nossa fé é pequena e que a nossa autoconfiança é grande. É isso que Jesus está querendo mostrar para eles. A autoconfiança de vocês está muito grande e a fé de vocês está muito pequena. Matthew Henry diz assim, o fim de um trabalho árduo talvez possa ser apenas o início de uma situação muito agitada. Mas observe que o barco que Jesus transformou em púlpito está sob a sua proteção. E ainda que esteja correndo perigo, não pode afundar. Porque é Jesus quem cuida de nós. Se dependesse da habilidade daqueles homens, meu irmão, o que teria acontecido? Se dependesse da sua e da minha habilidade para conduzir as nossas vidas, o que já teria acontecido conosco? Jesus, então, toma a iniciativa, eles obedecem. Até aqui não tem tempestade. Até aqui está tudo tranquilo. Até aqui as pessoas estariam postando versículo, glória a Deus por mais um dia tão lindo. Quando a gente está de viagem, né? Está num lugar gostoso, lembramos de versículos. Talvez eles poderiam estar assim, sorrindo, está tudo tranquilo. Trabalhamos o dia inteiro, está tudo certo, vai continuar tudo certo. Não existia tempestade, talvez nem ameaça de tempestade, senão eles teriam falado, Senhor, o tempo está fechando. Eles foram. Deus, então, vai mostrar várias verdades aqui, meus irmãos. Verso 37 diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Levantou-se grande temporal. Meus irmãos, depois de um dia produtivo, algo destrutivo provavelmente passou na cabeça daqueles homens. Mas não é possível. Fizemos tudo certo. Estamos com Jesus. Tá tudo certo. Tinha que acontecer isso agora? Onde nós erramos? Não era um vento qualquer. Porque eles estavam acostumados com um vento qualquer. Eles estavam acostumados com algumas tempestades. Jesus permitiu algo fora do padrão, para que eles não falassem assim, deixa que eu resolvo. Isso aí eu tiro de letra. Vento igual isso aqui, eu fico em pé no barco. Jesus permitiu algo muito maior para mostrar a pequenez do coração deles e para humilhá-los no sentido de falar assim, vocês não sabem conduzir um barco que vocês estão passando a vida inteira aqui. Vocês não sabem, vocês vão morrer. Imagine a cena, meus irmãos, homens experientes, acostumados com o mar, não era um pescador de uma vez por ano, não. O barco balança, o vento uiva, a água entrando no barco, aquele desespero. Quem já passou por alguma coisa assim no barco sabe que é desesperador. Já passei e você não tem controle de nada. Você fala, não tem para onde correr, não tem para o que fazer. Não tenho o que fazer. Não passei por isso, obviamente. Passei por tempestades, né? Isso aqui nem eles passaram. O mar estava em fúria. John MacArthur ele chega a falar que, estudando o que aconteceu nesse episódio, meus irmãos, era como se tivesse acontecido um redemoinho, como se fosse um furacão ali. Uma tempestade tão grave que assumiu proporções de um furacão. Os discípulos estavam acostumados, mas não com isso. E eles falaram assim, nós vamos morrer.
Como os discípulos eram pescadores e pecadores, eles lutavam com a incredulidade e, ao mesmo tempo, com autoconfiança. Por ser pescadores, tinham autoconfiança. Por serem pecadores, lutavam com a incredulidade. E eu imagino que, na hora, apenas conjecturando aqui, se eles fossem iguais a nós, como eram, né? Eles deviam estar pensando, passado o flash na cabeça deles, será que não compensa seguir Jesus? Trabalhamos para ele o dia inteiro, agora ainda vão morrer? Será que aquele poder que ele demonstrou lá acabou? Era só até às 6 da tarde? Quem que vai nos livrar? Por que Jesus permite isso? E o pior, nós vamos ver que ele está dormindo. Se nós não estamos dando de controlar o barco, ninguém vai controlar. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que seguir a Cristo não nos isenta de adversidades. Veja o texto. Levantou-se grande temporal e o barco estava enchendo d'água e ia afundar. Seguir a Cristo não nos isenta de adversidades. Jesus falou isso em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja a vida de Paulo, Davi, Moisés, João e todos os outros. Quais deles tiveram uma vida sem adversidades? Nenhum. Passar por adversidades nem sempre é necessário de pecados cometidos naquela situação. Nós estamos sujeitos. Nós tendemos a sempre achar um efeito e causa. Se eu estou acontecendo isso, porque eu não li a Bíblia ontem. Porque eu fiz isso. Meus irmãos, Deus pode nos levar a disciplinar-nos por nós estarmos pecando, isso sim. Mas nem tudo que acontece é por causa de pecados imediatos. Talvez seja uma autoconfiança nossa, uma incredulidade, sim. É um pecado escondido. Mas no mundo nós estamos sujeitos a isso. Se somos cristãos verdadeiros, não devemos ficar tão desesperados por adversidades nesse mundo, porque Jesus falou que nós teríamos. O teólogo J.C. Ryle diz assim, meus irmãos, mediante as aflições, Jesus nos ensina outras lições muito preciosas, que nós não poderíamos aprender de outra forma. Mediante as aflições, Jesus nos mostra o nosso próprio vazio e fraqueza, atraindo-nos para o trono da graça, purificando os nossos afetos, desprendendo-nos deste mundo, fazendo-nos ansiar pelo céu. Meus irmãos, Jesus, como Deus, Ele sabe como purificar a nossa fé, como tratar o nosso coração. Ele sabe que tem coisas que nós só aprendemos passando por adversidades. Nós não aprendemos na calmaria. Nós não aprendemos na calmaria o que nós só aprendemos nas adversidades. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Veja, o antes e depois. Antes de ser afligido, eu estava andando errado. Estava tudo bem, mas eu estava andando errado. Estava confiando em mim mesmo, estava soberbo. Mas agora, depois que o Senhor permitiu a aflição, eu guardo a tua palavra. Veja o caráter pedagógico. Salmo 119, um pouquinho mais adiante, verso 71. O salmista diz, foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Veja o caráter pedagógico. Quando Jesus permite na nossa vida, é porque Ele quer nos atrair mais para Ele, meus irmãos. E tem coisas que só nós aprendemos no caminho da aflição. A aflição, muitas vezes, o sofrimento é o megafone de Deus para nos acordar. É Deus gritando, para de confiar em você, para de confiar na sua habilidade, para de descansar na tua saúde, na tua riqueza. Você está andando errado. Está tudo bem na tua vida, mas ao mesmo tempo está tudo errado. Externamente está tudo bem, mas o teu coração está tudo errado. Porque você está longe de mim, você está afastado de mim. Você está achando que o mundo é isso aqui mesmo, que a vida cristã é isso aqui. É se dar bem aqui agora, é não ter problemas. Eu só quero não ter problemas, Jesus. Me dá saúde, me dá dinheiro, me dá emprego, me dá aqui para eu ficar sossegado. Mas não é isso que Jesus quer. Ele quer o nosso coração. E no verso 38 ele diz, e Jesus estava onde? Dormindo, meus irmãos. Passar por aflição já é difícil. Agora, ter Jesus dormindo no barco, falar, aí piorou. Piorou. É a mesma coisa que você contratar um vigia, você contrata a melhor equipe de vigilância para a sua casa ou para a sua empresa. Você fala, agora eu estou seguro. Aí você acorda de noite, a turma invadindo e o cara dormindo.
Falei, rapaz, eu tô com a melhor vigilância e o cara dormindo. Só que Jesus não estava dormindo à toa. Sim, ele estava cansado. Nós vemos aqui a humanidade dele, provando a humanidade de Jesus. Jesus passou o dia inteiro trabalhando como homem, verdadeiramente homem. Ele teve fome, ele chorou, ele dormiu. Só que ele não era só homem. Ele não estava dormindo como Jonas estava dormindo no barco, o sono da fuga. Deixa eu me esconder lá. Não quero nem saber o que está acontecendo. Sabe aquele sono de fuga? Deixa eu dormir para eu não cuidar de nada. Não. Não era assim. O problema maior para eles, além da tempestade, era ver que o mestre deles parece que tinha abandonado eles ali. Você já teve a sensação de que Jesus te abandonou no seu momento que você mais precisava dele? Você já teve isso? Falei, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor parece que está ausente da minha vida? Por que parece que quando eu oro, eu estou orando numa caverna? E diz o texto, meus irmãos, Jesus estava dormindo. E Jesus não acordava com a tempestade, não. Quem que acordou Jesus? Eles o despertaram. Você imagine? Será que foi assim? Jesus, acorda. Que nem você vai acordar seu filho, né, para ele não acordar assustado. Jesus, acorda. Meus irmãos, eles estavam desesperados. Eles estavam acordando com aquele dia, tipo assim, ó, nós estamos morrendo e o Senhor dormindo. Cadê aquele Deus que estava ensinando, fazendo milagres? E agora? O que adianta ter ensinado tanta gente, feito milagre e deixar a gente morrer? Num momento, à tarde, eles estavam confiantes. Quando Jesus falou assim, vamos passar para o outro lado, eles estavam confiantes. Agora eles estão falando assim, o Senhor vai deixar a gente morrer? Acabou a fé. Acabou a bateria. Os discípulos estavam amedrontados. Mas Jesus tinha um propósito, meus irmãos. Jesus não estava brincando com eles. Jesus não acordou e falou assim, pegadinha. Só queria ver vocês desesperados para rir na cara de vocês. Jesus não brinca com a gente. Ele controla a situação, ele quer nos ensinar. Não é como um pai que às vezes se esconde o filho, até o filho ficar com medo, depois o pai vem dando risada, fala, eu só estava brincando. Jesus não estava brincando, Jesus estava ensinando e mostrando para eles quem eles eram e quem ele é, nessa situação. Jesus tinha um propósito para tudo isso. Jesus não era um espectador, não era alguém que estava no barco ali ausente, sem saber o que fazer. Jesus estava mostrando a humanidade dele. Como homem, ele estava cansado, dormiu porque ele tinha trabalhado o dia todo. O Salvador em quem devemos confiar é tanto o homem quanto Deus. Nós vamos ver isso. Ele conhece as nossas provações, meus irmãos. Ele experimentou pessoalmente todas as tentações. Nós lembramos também do episódio no deserto, em Mateus 4. Jesus conhece as nossas deficiências, as nossas debilidades, as nossas incredulidades, pois ele mesmo sentiu, mas ele sabe. Jesus é perfeitamente capaz de compreender as nossas necessidades, por isso que nós oramos por irmãos, por isso que nós oramos pelas nossas famílias. Nós não estamos orando para alguém que não tem nem ideia do que nós estamos passando. Quando a gente ora, eu falo, eu nem sei o que você está passando. É doença? Eu não sei, eu sou Deus, eu não sei o que é. Sabe? Você imagina se a gente fosse orar para um Deus que olhasse e falasse, eu não sei o que é isso, não tem ideia do que você está passando. Vai conversar com alguém que o cara fala, chega no médico, fala, doutor, eu estou com uma dor aqui, fala, não tem nem ideia do que é, não sei. Você vai falar, rapaz, você vai voltar para cá, fala, se o médico não tem ideia, Jesus não é assim. Quando nós oramos, ele fala, eu não sei, não sei, não tenho experiência nisso aí, não sei. Ele é precisamente o Salvador que nós, homens e mulheres, precisamos quando estamos cansados, aflitos, tentados, necessitados. Porque nós lemos em Hebreus 4,15, meus irmãos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É por isso que nós podemos recorrer a ele. Ele não é alguém estranho, alguém indiferente à sua dor, à minha dor, alguém que vai olhar para você e falar assim, eu não sei o que você está passando. Sinto muito.
Senão ninguém de nós orávamos, irmãos. Imagina que desespero você orar e alguém olhar e falar assim, não tem o que fazer, não tem nem ideia. Mas não. E os discípulos falaram, mestre, não te importa que pereçamos? É quase dando uma bronca em Jesus. Você já tentou acordar Jesus assim com as suas orações? Fala, Jesus, acorda. Ó, minha vida. Estou sofrendo. Estou angustiado e o Senhor parece que não faz nada. Quase que dando uma bronca. Os salmistas, nós lemos, meus irmãos, eles, com temor, eles expressaram a angústia deles. Senhor, até quando os inimigos vão me perseguir? Até quando, Senhor? Salmos 73, o salmista fala, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Deus permite nós falarmos com Ele, com temor, com reverência, porque Ele mostra a nossa incredulidade. Ele sabe, mas sempre com reverência. Aqui parece que eles estavam assim num ponto e falaram assim, o Senhor cuidou de todo mundo, mas agora vai deixar ele morrer no fim do dia. Ou seja, o Senhor se importa com tantas pessoas, mas não se importa com a gente? E às vezes a gente pensa assim, né? Jesus importa com um monte de gente, mas não importa comigo. Nós podemos estar no fim dos nossos recursos, meus irmãos, totalmente fracos, mas não no fim da nossa fé quando nós olhamos para Cristo. Ele sempre vai nos manter firmes pela graça de Deus. Há muita verdade nisso que os bombeiros falam. A melhor hora de salvar alguém afogando é quando ele já está sem força. Enquanto ele estiver achando que ele pode salvar, se você for salvar, ele agarra no você e morre os dois. Mas quando ele já está sem força, entregue, é fácil tirar. Jesus ele quer nos levar como quis levar os discípulos. Ó, Senhor, nós estamos morrendo. Agora eu vou mostrar que se vocês saírem dessa situação é por minha causa, não foi vocês que remaram também. Eu não estou jogando uma boia, eu estou tirando vocês. Para que a gente não saia falando, mas também, né, eu nadei até metade, Jesus me ajudou até outra metade. Esse temporal, meus irmãos, que se levantou, nós ouvimos, não foi por acaso. O contraste aqui é intencional. A tempestade violenta e Jesus calmo. Os discípulos desesperados e Jesus calmo. O sono de Jesus mostra a humanidade real dele. E o medo dos discípulos mostra a fraqueza real do coração deles. Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. O coração nosso é tendente à incredulidade. Por mais que nós vejamos sinais, por mais que nós vejamos o que Cristo fez, quando acontece conosco, nós somos incrédulos. Não foi assim com os discípulos? Eles viram Jesus ensinando, fazendo milagre. Quando aconteceu no barco com eles ficaram incrédulos. Muitas vezes nós vemos o que Jesus faz de forma geral, falamos, nossa, Jesus é o Criador, Deus é o Criador. Mas quando chega na nossa casa algum problema, cadê aquele Deus Criador e soberano? O coração nosso, meus irmãos, como o dos discípulos, é tendente à incredulidade, é tendente a confiar em nós e achar que quando eu não consigo, ninguém mais pode. As provações são instrumentos da graça de Deus. Não interprete isso aqui como uma ausência de Jesus. Olha o que diz o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus, então, ao despertar, quem que ele repreendeu primeiro? Os discípulos ou a tempestade e o vento? Quem que merecia a repreensão primeiro? Falei, gente, mas veja como ele repreendeu primeiro o vento e o mar. Eu creio que foi porque ele quis mostrar o poder dele e para poder ensinar eles na calmaria. Pensa naquele tumulto, Jesus querendo falar e os caras apavorados. Pensa a pessoa afogado. Imagine você salvando alguém que está submerso e você fala, espera um pouquinho que eu vou pegar uma boia, eu vou te dar a mão. O cara não vai ouvir, ele não vai entender. Primeiro você tira. Agora eu vou te ensinar o erro que você cometeu. Então Jesus primeiro ele deu a ordem. Ele repreendeu a natureza, meus irmãos. Você e eu não podemos dar ordem para a natureza, mas não vai acontecer nada. Jesus, agora há pouco ele estava revelando a humanidade dele, cansado, dormindo. Na situação imediata, ele estava revelando a divindade dele. O que estava causando desespero nas pessoas
Veja que Jesus não precisou orar ao Pai, Senhor, me dá poder para acalmar a natureza. Ele simplesmente falou. Ele simplesmente falou. Que poder é esse, meus irmãos? Porque quando Jesus fala, é a mesma coisa de ele fazer. Nós falamos e as coisas não acontecem. Jesus fala, acontece. Não tem como ele falar e não acontecer. Por que Deus criou? Como que Deus criou? Haja e ouve. Eu estou falando para ver luz, mas a luz não está vindo. Não, haja luz, ouve luz. Haja isso, ouve isso. E agora ele está falando. Pensa os discípulos, apavorados, falando, o que esse homem, em vez dele jogar a boia, em vez dele pegar um remo, ele está falando com o vento e com o mar. Pensa a situação, fala, ele devia estar... Nunca vi isso, alguém falando com o vento, com o mar, no meio da tempestade, o barco caindo, cheio d'água. Mas olha o que aconteceu. Jesus despertou, sinal de que ele estava dormindo mesmo, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O que aconteceu? Aconteceu o que ele falou, meus irmãos. Jesus não falou assim, gente, espera que daqui 40 minutos vai passar. Essa tempestade aqui passa. Eu estou acostumado, acalma, dá 40, 50 minutos, olha lá no horizonte. Não. Jesus falou, aconteceu. Salmo 65, 5-7 diz assim, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Salmo 93, 3 e 4, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o teu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Esse é o Deus, meus irmãos. É isso que Jesus estava ensinando. O que ele criou, ele tem poder sobre o que ele criou. Sobre o seu coração em tempestade, sobre o meu coração, sobre a natureza, Jesus tem total controle. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Lembra de Jonas? Quem que Deus usou para preservar a vida de Jonas? Um grande peixe. Foi à toa? Não. Ele comanda todos os seres viventes. Quando Jonas estava lá, quem que fez crescer a planta e morrer a planta? Foi ele. E nós continuamos duvidando dele, meus irmãos. Eu continuo duvidando dele quando a situação aperta, a gente fala assim, puxa vida, e agora? É claro que ele sabe a nossa incredulidade, mas ele quer que nos levar a confiar nele, a colocar sobre ele os nossos medos, as nossas ansiedades. Uma palavra de conforto para nós aqui, meus irmãos, o Matthew Henry, ele diz assim, por mais alto que seja o ruído da tempestade de problemas, por mais forte que ela seja, Jesus Cristo pode tranquilizar com uma palavra. Quando houver lutas exteriores, medos interiores, e o nosso espírito estiver em meio a um tumulto, ele poderá criar o fruto dos lábios, a paz. Se ele disser, cala-te, aquieta, haverá imediatamente uma grande tranquilidade. Está escrito que Deus tem a prerrogativa de comandar os mares. Não vai comandar a nossa vida? Ele não pode acalmar o seu e o meu coração? Ele também não pode permitir tempestades na nossa vida para nos ensinar a confiar nele e a tirar a nossa autoconfiança? Pode, tem feito isso. Jesus não acordou assustado. Jesus não acordou apavorado. Ele não falou assim, por que vocês me chamaram antes quando o vento estava mais fraco? Veja como ele tem propósito, meus irmãos. Jesus não falou, por que vocês me acordaram antes? Agora não dá para fazer mais nada, o barco está caindo, sinto muito. Vocês foram negligentes. Jesus simplesmente acordou e falou assim, calma, cala-te, aquieta, acabou. Não tem problema maior do que o comando de Jesus, meus irmãos. Jesus não precisa pegar um problema no começo, que nem a gente, agora não dá mais para fazer nada. Pegou na pior situação dos discípulos e da situação, e ele deu o comando e acabou. Apliquemos isso às nossas vidas, meus irmãos. Para o Senhor nada é impossível, nenhum sentimento tempestuoso é tão forte que ele não possa domar no meu coração. Talvez o seu temperamento, a sua rebeldia, a sua incredulidade,
o desespero que te causa poucas coisas, que nos causa, que me causa. Nenhum temperamento é tão rude e violento que Jesus não seja capaz de transformá-lo. Nenhuma consciência humana é tão inquieta que ele, dirigindo uma palavra, não possa acalmá-la. Ninguém precisa se desesperar jamais, conquanto que seja disposto a desistir do seu orgulho, da sua autoconfiança e humildemente clamar a Jesus. Cristo pode operar milagres no coração de cada pessoa, por mais difícil que ela seja. Ninguém precisa desesperar, temendo que chegou ao fim da jornada porque Jesus o abandonou. Se Jesus teve poder para nos salvar, Ele tem poder para nos conduzir até o final. É isso que fala a palavra de Deus. Ele é poderoso para nos preservar e nos conduzir até a consumação dos séculos. É Ele quem preserva a nossa fé, é Ele quem nos conduz, meus irmãos. O que nós aprendemos aqui? O poder de Cristo não é apenas sobre o mar, mas sobre o coração humano. O que Jesus falou também para eles? Falou para o mar, acalma-te. Acalma-te. A tempestade obedeceu. E o verso 40? Então lhes disse: por que vocês são assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Em Lucas diz: cadê a vossa fé? E essa é a pergunta que eu faço para você e para mim. Cadê a nossa fé quando tudo está indo bem? Ela parece ser tão grande, né? Aconteceu um probleminha de nada, puf, a gente fica desesperado. A ponto de, eu li uma vez numa história de Martinho Lutero, que ele era uma pessoa tendente à melancolia, à tristeza, e ele estava tão abatido que a esposa dele chegou para ele, ele ficava só no quarto um tempo, e a esposa dele falou assim: eu vou me vestir de luto, que olhando para você parece que o seu Deus morreu. Isso foi usado para que ele falasse: é verdade, meu Deus não morreu. Por que eu estou tão entregue a essa situação? Deus nos quer levar a clamar a Ele, meus irmãos. Não falar assim: tenta resolver aí. Não, clame a Deus. Clame por socorro. Confesse a sua incredulidade. Confesse os seus medos a Deus. Não é pecado. Pecado é nós guardarmos isso e tentarmos resolver por nossas contas e risco. Deus sabe que nós temos medo. Por isso que Ele diz: lancem sobre mim toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo de vocês. O Salmo 103, 13 diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É isso que Jesus está fazendo no verso 40. Jesus era para ter falado assim: gente, vocês passaram o dia inteiro comigo. Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo. E agora ainda vem me acordar desse jeito, como se eu não tivesse poder sobre nada? Não vou mais sair com vocês, não. Esquece. Tchau. Veja a compaixão de Jesus. Por que vocês estão sem fé? Por que vocês estão com medo? Meus irmãos, desde o Éden, quando Adão pecou, Deus chegou amorosamente: Adão, onde você está? Vem cá. Nós chegamos dando strike, arrebentando com tudo. Deus nos disciplina, mas com amor, com paciência, com calma, com compaixão. Era para Jesus falar assim: gente, que vergonha que vocês estão me dando. Jesus falou assim: por que vocês não têm fé? Jesus queria tratar no coração deles. Jesus não está preocupado com água no barco, Jesus não está preocupado se estragou alguma coisa, Jesus está preocupado com o coração deles incrédulo. Cadê a fé de vocês? Por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão tão desesperados? Sim, os discípulos tinham demonstrado uma certa fé. Eu falei para vocês, senão nem no barco Jesus eles estavam, senão eles nem tinham obedecido. Mas quando a situação vai mudando, e é aí que a gente vê se a nossa fé mesmo ela é tão grande quanto a gente pensava que era. Não é verdade? Quando nós podemos dar graças a Deus por estarmos passando por aflição. É ilógico para a nossa mente isso. É claro, eu não estou falando que é gostoso. Mesmo sendo difícil, se nós vermos a mão providente e soberana de Deus, a mão invisível de Deus, mas que existe, que está governando, quando o medo vier, eu vou falar: Senhor, eu não estou entendendo, está sendo difícil, está doendo, eu estou abatido, Senhor, mas eu não posso viver assim. Jesus estava querendo ensiná-los. Jesus não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão Jesus tinha jogado essa turma lá no rio, lá no mar. Falou: pegar todos vocês aqui, tum. Jesus é tão misericordioso que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, senão nós já teríamos sido consumidos.
Ele trata os nossos pecados, mas não nos trata como nós merecíamos. Por isso que é graça e misericórdia. Nós precisamos aprender com isso. Nós vemos isso, meus irmãos, até na questão do sofrimento. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Deus Ele nos consola tanto, meus irmãos, que Ele sabe, eu não quero que vocês se entristeçam como os ímpios. Não é que vocês não podem ficar tristes. É que o cristão ele tem um limite, pela graça de Deus, que ele não chega no desespero. E o que Deus está ensinando aqui em 1 Tessalonicenses 4,13 eu sei que quando vocês perdem entes queridos, é claro que vocês vão chorar, é claro que vocês vão ficar tristes, é claro, é normal isso. Mas, ele diz, não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Ou seja, se você tem esperança da vida eterna, se você é um cristão, você não pode desesperar. Você vai ficar triste, você vai ficar batido, você vai ficar chorando. Eu lembro, quando eu perdi meu pai, é difícil, meus irmãos. Mas Deus, de alguma forma que a gente não sabe, Ele consola. Aquilo que você acha, eu falei assim, eu não vou suportar. Deus te dá graça para suportar. Porque lá no fundo, nós temos a esperança. Nós temos o Consolador que o mundo não tem. Podemos chorar, podemos ficar abatidos, mas Cristo preserva uma esperança no nosso coração que nós não entramos em desespero, como aqueles que não têm esperança. É isso que a Bíblia diz. As provações doem, senão não era provação. As aflições, muitas vezes, nos fazem doer, mas Jesus está conosco. E o verso 41 finaliza com o plano de Deus para eles e para nós. E eles, possuídos de grande temor, o que eles falavam? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Até então eles estavam com temor da tempestade. Agora eles estão com temor de Deus. Quem é este que faz milagres e que até o vento e a tempestade obedecem? Eu nunca vi isso. É como se ele estivesse falando, eu nunca vi isso na minha vida. Que poder tem esse homem de dar o comando e tudo parar? Quem é Jesus para você? Quem é este na sua vida? É um fazedor de milagre que você só recorre a ele quando as coisas estão ruins? É alguém que você tem que vir na igreja domingo para te abençoar nos teus planos durante a semana? Ou ele é plenamente, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, que pode transformar a sua vida, que pode gerar temor no seu coração e fazer você ficar olhando para ele e falar assim, quem é este que me amou até o fim? Quem é este que controla todas as coisas, inclusive o meu coração? Quem é esse que pode acalmar a tempestade e pode acalmar a minha vida, os meus medos, as minhas angústias? Quem é esse que me dá fé para crer nele mesmo? As tempestades da nossa vida, meus irmãos, não apenas testam a nossa fé, elas purificam a nossa fé, elas tiram a autoconfiança. Eu não estou falando que é fácil passar por nada, meus irmãos. Todos nós aqui sabemos que não é fácil. Ninguém está falando de facilidade. E de que se amanhã acontecer algo comigo, porque eu preguei hoje, amanhã vai ser fácil. Não vai. Vai ser difícil igual para vocês. Eu tenho que ler isso aqui e pedir, Senhor, eu quero chegar nesse ponto de olhar para você e falar, quem é este que tudo comanda a sua vida, o universo e a minha vida? Não é fácil para ninguém, meus irmãos. A tempestade não foi castigo, foi Deus se revelando como o Deus todo-poderoso que Ele é, o Senhor da criação. Ele é o Cristo soberano, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem que reina sobre tudo, sobre a história, sobre o vento, sobre as aves, sobre os peixes, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Jesus não é um resolvedor de problemas, não é um utilitário 24 horas. Precisa de pão? Chama Jesus. Precisa de calmar? Chama Jesus. É isso que muita gente ensina. Qual o problema da sua vida? Pede para Jesus que Ele resolve. Não, nem sempre vai resolver. Mas Ele vai deixar. Não fez isso com Paulo?
Jesus é aquele que quer revelar-se como Deus, o Filho de Deus, o Salvador, e quer mostrar, você é um autoconfiante, você é um idólatra de si mesmo. Você acha que você comanda a sua vida, você acha que está tudo bem. Ou então você quer ficar me usando só quando as coisas estão difíceis. Não é assim, não. Deus quer nos levar a ter temor dEle. A olhar para Ele e falar, Senhor, é por graça e misericórdia. Para nós aplicarmos, confie na soberania de Cristo, nada acontece a seu plano. Quando Jesus falou assim, vamos para o outro lado, Ele sabia o que ia acontecer. Os discípulos não sabiam. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão sabia o que ia acontecer? Não ia, não sabia. Isso é fé. Mas Abraão também teve dúvidas, também teve medo. Moisés também não teve medo de falar com o faraó, não falou para Arão, falou, vou chamar Arão para ir junto com você. Não tem herói, meus irmãos. Tem um Deus soberano que trabalha com pecadores. Todos nós temos medos. Lutamos com incredulidades. Deus quer nos levar a confiar nele, não em nós. Não nas nossas habilidades, no nosso temperamento, no nosso tempo de igreja. Seja lá o que for. Tudo isso não vale nada. Não interprete o silêncio de Jesus como ausência. Não interprete o silêncio de Jesus como ausência. Ele está nos ensinando a tirar todas as nossas confianças em nós mesmos. Adore somente o Criador, que não pode apenas acalmar o universo, pode acalmar a sua vida, a sua mente, com a graça, te dando um novo coração. A fé madura não depende de circunstâncias, pois ela confia no Senhor. Quanto mais a nossa fé estiver madura, menos nós vamos tendo medo das circunstâncias. Por mais que elas sejam difíceis, mais nós vamos aprendendo a olhar para Jesus. Lembra de Pedro quando foi sair do barco? Ele saiu olhando para Jesus, estava indo. Ele começou a olhar para o lado, afundou. É isso. Por isso que o autor de Hebreus fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Se você olhar para você mesmo e eu olhar para mim, meus irmãos, misericórdia. Fura um pneu do carro, faz alguma coisa, cabo arroz, cabo pó de café. A gente já fica, rapaz, mas está difícil, hein? Vem uma gripe. Uma viagem cancelada. Não precisa nem vir uma tempestade dessa. Basta ter uma chuva, a gente já não quer vir para a igreja. Não precisa nem tempestade. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meus irmãos, que Deus possa vivificar essas verdades no meu coração, no seu coração, para que nós possamos crer que Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e que Ele faz as coisas com um propósito, com os discípulos e na nossa vida. Ele não age sem propósito, Ele não age aleatoriamente. Não sei o que está acontecendo, não posso fazer nada. Por que você não orou para mim antes, agora não posso fazer mais nada? Não existe isso. Deus quer nos levar a nos desvaziar de nós mesmos, da nossa autoconfiança e colocar toda a nossa confiança nele. Mesmo as coisas não saindo do nosso jeito, graças a Deus, vai sair do jeito dele. E Ele vai nos dar a compreensão e vai nos transformar um pouco mais à semelhança de Cristo.